Bolsonaro aproveitou que o seu filho acabou de fazer 35 anos e que já fritou hambúrguer nos Estados Unidos para indicá-lo como embaixador de Washington, a nossa embaixada mais importante. Existem vários motivos para considerarmos esse ato não muito razoável. Eu vou aproveitar para explicar a vocês como se nomeia um embaixador no Brasil e as tradições envoltas nessa nomeação. Bem-vindos ao podcast O Internacionalista. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho. Se você não conhece o nosso podcast, ele comenta notícias internacionais relevantes, bem como notícias nacionais que impactam o mundo. Uma vez por semana estamos juntos. Meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou professor de Direito Internacional. Se você gosta desse podcast, é possível ajudá-lo apoiando com qualquer valor. E para os apoiadores que contribuem com R$15 mensais, é possível ter acesso às minhas análises sobre as tendências globais, bem como as resenhas de livros que falam dessas tendências. Por exemplo, na área dos apoiadores, você poderá ver uma resenha que eu fiz ao artigo publicado em inglês de Tim Urban, intitulado A Revolução da Inteligência Artificial. Se você não sabe inglês, é uma forma de ter acesso à minha resenha desse artigo. E se você quer ver o artigo com os meus comentários, é outra forma de você ter acesso a esse conteúdo. Existem muitos outros conteúdos exclusivos para aqueles apoiadores que apoiam com pelo menos R$15. Se você se interessa em apoiar o podcast O Internacionalista, eu agradeço muito. Você pode ir lá no site apoia.c/O Internacionalista, apoia.se/O Internacionalista. Se você está vendo nas plataformas de podcast, o link do apoio está aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Se você está vendo no blog, o link está abaixo desse áudio. Vamos lá. Como o embaixador é nomeado no Brasil? Existem basicamente dois requisitos para um embaixador ser nomeado no Brasil. Existe todo um procedimento, mas eu quero falar inicialmente desses dois requisitos, né? O primeiro requisito, o requisito inafastável para o embaixador ser nomeado no Brasil é a indicação do presidente. O embaixador, ele é o principal responsável pela execução da política externa brasileira em um determinado país, em uma determinada cidade. Aqui, por exemplo, estamos falando de Washington, que é a nossa principal embaixada. O presidente traça as diretrizes da política externa, o presidente da República, assessorado pelo ministro das Relações Exteriores. E o embaixador é o chefe de uma missão diplomática, no caso de uma embaixada, de uma missão consular, no caso de um consulado ou de uma missão do Brasil em organismos internacionais como na ONU, né? Existe uma série de diplomatas que trabalham subordinados a esse chefe da missão, que é o embaixador, que é uma espécie de diplomata também. Então ele é muito importante para a execução da política externa brasileira traçada pelo presidente. De modo que quem nomeia para ser nomeado embaixador é preciso inicialmente ter essa indicação do presidente. Um dos poucos requisitos previstos constitucionalmente para a indicação do embaixador é que ele tenha 35 anos de idade, né? No mínimo tem que ter 35 anos de idade. As constituições modernas, isso se inclui a Constituição brasileira, elas traçam algumas idades mínimas para alguns cargos que elas julgam, que a Constituição julga que é importante ter essa idade mínima. Então, por exemplo, para o cargo de presidente, de senador, é de 35 anos, como no caso do embaixador. Para o cargo de vereador, é 18 anos. Para o cargo de deputado federal, é 21 anos. Então, isso é possível, isso é feito, é realizado, porque determinados cargos públicos são tão importantes que é preciso considerar a maturidade de quem os ocupa, não só a vontade popular, né? Então, 35 anos é a idade mínima. Depois que um presidente indica um nome para ser embaixador, esse
esse nome, essa pessoa, ela é sabatinada, ou seja, ela é avaliada em dois órgãos, ambos pertencentes ao mesmo poder, que é o Poder Legislativo. O primeiro órgão é a Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? Se o senador obtiver se o indicado obtiver maioria nessa primeira sabatina, ele vai a plenário. O plenário é aquele composto por 81 senadores. Sai dessa comissão especial e vai para o plenário. E aí, se obtiver maioria nessa sabatina do plenário, que é feito em sessão secreta, né? Aí ele pode ser indicado pelo presidente a embaixador, né? Embaixador, no caso que a gente está comentando, embaixador de Washington. O que é que diz a praxis política, né? Em geral, o Senado aprova esse nome sem muitas dificuldades, né? Você me pergunta, professor, já houve um caso em que houve indicação de um embaixador, do nome de um embaixador, e o Senado não aprovou? Sim, houve em 2015. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff indicou Guilherme Patriota para ocupar a embaixada dos Estados Unidos, né? A embaixada de Washington, mas esse nome foi rejeitado. Lembre-se que em 2015 havia toda aquela dificuldade de Dilma de articulação política com o Senado, que desembocou posteriormente no impeachment de Dilma. Então, mas de um modo geral, a praxis política é que o Senado ele aprove o nome indicado pelo presidente da República. O papel desse podcast é tentar indicar alguns problemas da indicação desse nome, né, do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, que, como todos sabem, ele é um deputado federal que não faz parte do quadro da carreira do Itamaraty, né? Se a gente for para a lei regulamentadora da carreira da diplomacia, que é a Lei 11.440 de 2006, o artigo 41 vai dizer que os chefes de missão diplomática permanente, ou seja, os embaixadores, serão escolhidos dentre os ministros de primeira classe ou, nos termos do artigo 46 dessa lei, dentre os ministros de segunda classe, ou seja, aqueles diplomatas que já estão na carreira há muito tempo e já estão nas últimas classes dessa longa carreira, né? Então, em geral, o artigo 41 diz que os embaixadores, ou seja, os chefes de missão diplomática, serão indicados dentre esses membros que estão nos estágios finais da carreira. Porém, o parágrafo único desse artigo 41 vai dizer o seguinte: em caráter excepcional, qualquer brasileiro nato maior de 35 anos que tenha reconhecido mérito e relevantes trabalhos para o país poderá ser indicado como embaixador. Agora, isso é uma exceção à regra de que os embaixadores devem ser indicados no plano da carreira, aqueles que pertencem à carreira da diplomacia. Mais uma vez, o que significa, antes de dar outras informações, o que significa quando a lei fala em caráter excepcional? Veja, é uma pessoa que, a despeito de não pertencer à carreira, a despeito de não ter se submetido ao concurso que a gente chama de CACD, que é o concurso de admissão à carreira diplomática, que é um concurso dificílimo, que eu ainda vou falar mais pra frente, a despeito disso tudo, essa pessoa, ela tem uma contribuição extraordinária para o país, para os interesses nacionais, o que revela a atuação durante muitos anos em benefício do país, né? E não é só muitos anos na carreira, não basta estar 30, 35 anos como um mandato, por exemplo, de deputado. Tem que saber se esse político, por exemplo, ele contribuiu efetivamente para a defesa dos interesses nacionais, ou sei lá, se ele é um consultor ou um professor de relações internacionais que contribuiu decisivamente para a formulação da política externa brasileira.
Então é isso que a legislação quer. A legislação vai dizer que, olha, quem que presume-se que contribuiu decisivamente para a política externa brasileira. Aqueles diplomatas de carreira que estão há 30, 40 anos na profissão, estão nas últimas classes da carreira. Se você não foi nomear esses agentes públicos que se dedicaram profissionalmente à política externa, você pode excepcionalmente nomear uma pessoa que deu contribuição efetiva para o interesse, para a defesa dos interesses nacionais. Aí você me pergunta, em primeiro lugar, já houve caso de nomeação de embaixadores que não eram de carreira? Já houve caso. Se você pensa no governo Fernando Henrique Cardoso indicou o ex-presidente Itamar Franco para a Embaixada do Brasil em Lisboa e, em seguida, a Embaixada do Brasil em Roma, na Itália. Eu quero fazer alguns comentários sobre isso, né? O primeiro comentário é que a gente está falando de um ex-presidente da República que não é só o fato de ser ex-presidente da República, que ele contribuiu decisivamente para a segurança da moeda nacional. Foi no âmbito do presidente do governo Itamar Franco que, enquanto Fernando Henrique era ministro da Fazenda, que foi criado o real. Né? Itamar Franco substituiu o Fernando Collor. Então, para quem viveu a década de 80 e a década de 90, sabe muito bem o quão dificultoso era viver sob a inflação do Brasil. Quantos planos tivemos na década de 90? Plano Bresser, Plano Verão. A luta contra a inflação na economia brasileira foi uma luta constante durante décadas, né? Então o Plano Real ele contribuiu para essa segurança da moeda, diferentemente, por exemplo, que vivem os argentinos, né? Que tem uma economia hiper instável, como era até então a economia brasileira. Então um nome como Itamar Franco é um nome que contribuiu decisivamente para os interesses nacionais e, nesse caso, poderia se justificar essa nomeação excepcional do Itamar Franco como embaixador em Lisboa e embaixador em Roma. A despeito disso, você vê que Itamar Franco ele não foi nomeado para a Embaixada do Brasil em Washington. A despeito disso, você vê que ele não foi nomeado para a Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Ou ele não foi nomeado para a Embaixada do Brasil em Paris, que seguramente são as três principais embaixadas do Brasil, as três principais missões diplomáticas do Brasil. Então, ele foi nomeado para uma embaixada que eu não vou dizer que é de segundo escalão, mas definitivamente não está entre as principais embaixadas que o Brasil possui, a Embaixada de Lisboa e a Embaixada de Roma. Então veja que apesar desses postos serem qualificados pelo Itamaraty como postos A, né, que são postos de destaque. Veja que mesmo que excepcionalmente esse cidadão, o Itamar Franco, que foi presidente do Brasil, tenha dado uma contribuição efetiva à defesa dos interesses nacionais, ele não foi nomeado para a principal embaixada do Brasil no exterior, que é a Embaixada de Washington. Mas eu ainda vou falar com vocês sobre isso. A segunda questão é a questão da qualificação técnica, que ainda, falando dessa questão dos interesses, dos serviços relevantes prestados ao Brasil, né? A grande questão é se refletir quais seriam os serviços relevantes prestados ao Brasil pelo Eduardo Bolsonaro, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, um deputado que está há um ano na Comissão de Serviço Exterior do Brasil e está no seu segundo mandato político. Notoriamente carreado, notoriamente influenciado a sua eleição pela eleição do presidente Bolsonaro, e Bolsonaro é um político da velha política, né? Está há 30 anos na política, né? Então
Então o Eduardo Bolsonaro e todos os seus filhos foram conduzidos a partir dessa fama do seu pai, né? Eduardo Bolsonaro, ele diz que já fez intercâmbio nos Estados Unidos, que trabalhou numa hamburgueria, e o presidente Bolsonaro fala que ele sustenta a sua nomeação, a sua indicação, como que Eduardo Bolsonaro é amigo da família Trump, né? Eduardo Bolsonaro é formado em Direito, foi escrivão da Polícia Federal e é deputado federal. Algum de vocês podem achar, caros ouvintes, que Eduardo Bolsonaro, por ter sido escrivão da Polícia Federal, segundo mandato de deputado federal, ele teria uma qualificação técnica, como sendo presidente da comissão há um ano de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele teria uma qualificação técnica para ser embaixador da principal embaixada do Brasil. Mas aí eu quero fazer alguns comentários sobre a carreira no Itamaraty, né? Para vocês terem uma ideia, o concurso do Itamaraty, o concurso de admissão à carreira diplomática, conhecido por aqueles que fazem esse concurso como CACD, é um dos concursos mais difíceis do Brasil só para entrar na carreira diplomática. Se a gente pegar a última turma do Itamaraty, a média da última turma do Itamaraty foi de 4 anos de estudo só para iniciar a carreira diplomática, né? A gente está falando de um deputado que se dedica à política exterior há um ano como presidente da comissão e tendo o sobrenome Bolsonaro, né? Que a gente sabe o quanto isso é relevante nesse momento no país. Então, um candidato à admissão à carreira diplomática estuda em média 4 anos só para entrar na carreira diplomática, porque é um dos concursos mais difíceis do país. Depois que ele entra, ele se submete ao curso de formação, um dos cursos de formação mais profundos e mais longos considerando as carreiras públicas no país. Porque o curso de formação, por exemplo, para juiz, é um curso de 3 meses. O curso no Itamaraty é de 1 ano e meio a 2 anos. O curso lá no famoso Instituto Rio Branco. Imagine, você estudou 4 anos, todos os detalhes da política externa brasileira, geografia, economia, direito internacional, português, inglês, francês e espanhol, história geral, história do Brasil, política internacional. Você estudou durante 4 anos esses conhecimentos que são necessários para um bom diplomata. Depois você passa 1 ano e meio a 2, tanto estudando no Rio Branco, quanto fazendo estágios no exterior, estágio em Genebra, estágio em Washington, estágio em Paris, estágio em Buenos Aires. Você fez isso tudo. Então vamos lá, vamos dizer que você estudou 4 anos, depois você passou mais 2 anos, já são 6 anos. E você ainda, apesar de já ser diplomata, quando você está no Instituto Rio Branco, você meio auxiliado, tutelado pelos diplomatas de carreira. E aí, para você chegar no topo da carreira, você tem que passar 6 classes na carreira. E nem todos chegam ao topo da carreira. Porque a média, inclusive, se a média de outros concursos é uma média mais jovem, a média daqueles que passam no Itamaraty é uma média de 30 anos de idade. Então, é claro, você ainda tem 40 anos de carreira aí, considerando a expulsória de 70 anos, né? Então, mas para você chegar em embaixador, o Itamaraty também tem uma média de idade. Você tem que passar na carreira de 30 a 40 anos na carreira para chegar ao nível do embaixador, e você pode nem ser considerado embaixador, porque você precisa da nomeação do presidente da República, né? E aí você tá há 30, 40 anos na carreira, aí você vai ser embaixador. E claro, a sua primeira embaixada nunca vai ser a de Washington. A sua primeira embaixada nunca vai ser a de Washington. Por quê? Porque embora você já esteja há 30, 40 anos na carreira, você não pode chefiar a missão diplomática mais importante do Brasil no exterior, né? Você vai ser nomeado, em regra, para missões diplomáticas de segunda categoria.
Vamos dizer assim, por quê? Porque você precisa ser testado como chefe de uma missão diplomática. Você precisa ir para missões diplomáticas com menos desafios, que sejam menos complexas para você ir assumindo as missões, a chefia das missões diplomáticas mais complexas, como eu estou dizendo. Estamos falando da principal missão diplomática do Brasil. Aí, para você não achar que eu estou floreando muito, vamos pegar o currículo do antigo embaixador, o Sérgio Amaral, que estava lá em Washington e hoje foi transferido para um escritório em São Paulo para que o Eduardo Bolsonaro possa assumir o lugar dele. Eu disse para vocês que o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer 35 anos e não é à toa essa nomeação dele, né? Ele acabou de fazer 35 anos. O Sérgio Amaral, que estava na Embaixada do Brasil, chefiando a missão diplomática lá em Washington, ele tem 75 anos. Ele tem 40 anos a mais, mas não só isso. Ele está no Itamaraty, na carreira diplomática, desde 1971. Desde 1971. O Eduardo Bolsonaro, ele não era nem nascido quando o Sérgio Amaral entrou na carreira diplomática. E Sérgio Amaral já chefiou outras vezes a Embaixada do Brasil em Washington. Ele chefiou em 1984 e em 1992. Então, quando ele foi nomeado por Temer em 2016, ele estava na terceira vez que ele chefiava a missão do Brasil em Washington. São muitos anos de experiência. Ele tem 41 anos de carreira diplomática e era a terceira vez que ele estava em Washington, né? Em termos comparativos, enquanto, como eu disse, Eduardo Bolsonaro tem 35 anos de idade, Sérgio Amaral possui 47 anos de serviço diplomático, além de ter sido já ministro de Estado, ministro da Indústria, do Comércio Exterior e de Serviços entre 2001 e 2003. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, historicamente, mais precisamente, desde 1980, todos os embaixadores que foram nomeados para chefiar a missão diplomática do Brasil em Washington, todos esses embaixadores eram diplomatas de carreira. Por que isso? Por que tem essa tradição? Porque a gente está falando da principal embaixada do Brasil no exterior. Então a gente tem que nomear embaixador profissional, né? Um embaixador que dedicou a sua vida à defesa dos interesses nacionais e à condução da política externa brasileira. Então, Bolsonaro, ele quebra uma tradição que vem desde 1980. E não é uma tradição qualquer, sem sentido. Há sentido em você nomear diplomatas que tenham 40 anos de serviço diplomático para a principal embaixada do Brasil no exterior. Pois bem, outro ponto é a questão do constrangimento político, né? Porque, veja, mesmo que Bolsonaro, que o deputado, ele seja nomeado embaixador e sabatinado pelo Senado, não é assim que se costuma indicar um nome para as embaixadas, né, as missões diplomáticas. Por quê? Porque, além disso tudo, é preciso que esse nome ele tenha o agrément, né? O que é o agrément? É uma palavra francesa que quer dizer anuência, né? Então, o nome do embaixador ele tem que ter a anuência do Estado que vai receber, que a gente chama em direito internacional de Estado acreditado. O Estado que envia é chamado de Estado acreditante e o Estado que recebe é chamado de Estado acreditado. E isso é feito em sessão secreta, para não gerar constrangimentos, não gerar riscos ao relacionamento bilateral entre os dois países, no caso Brasil e Estados Unidos. Então o que é que se faz? Primeiro, se consulta o país acerca do nome que vai ser o chefe da missão diplomática. Quando esse país, em sessão secreta, ele concede esse agrément, aí é que o presidente faz a indicação no plano nacional e aí é que esse nome, se cumprir todos os requisitos, ele é sabatinado pelo Senado e ele é aprovado
pelo Senado. Veja que o presidente Bolsonaro fez o inverso, né? O presidente Bolsonaro, ele é extremamente limitado e ele não tem noção dessas nuances, né? Dessas tradições. Então ele anunciou o nome do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, seu filho, numa live. Você sabe o que é isso? Fazendo uma live, ele anuncia, eu acho que pode ser um bom nome. E veja, as relações bilaterais entre países como o Brasil e Estados Unidos não podem ser baseadas, como Bolsonaro diz, não, ele é amigo da família Trump. Beleza, e se Trump não é eleito? Como é que vai ser conduzido isso? Porque a relação não é uma relação de governo, a relação diplomática é uma relação de Estado. Então, se Trump não foi eleito, vai ficar um embaixador que fritou hambúrguer nos Estados Unidos, fala um inglês intermediário e não conhece nada de política externa. Isso é notório, né? Então, é um problema. É mais um dos problemas e o Brasil é mais uma chacota internacional para o Brasil, na minha opinião. Outra questão que eu não sei se vai acontecer é que antes do deputado se submeter à sabatina do Senado, ele vai ter que renunciar ao cargo de deputado. Será que vai acontecer? Eu fui dar uma fuçada nisso, uma pesquisada, eu vi que já tem uma proposta de emenda constitucional para que isso não precise acontecer, né? E por último, o que se estão falando, não é muito o tema desse podcast, mas é a questão do nepotismo, né? Mas eu quero abordar isso, né? O STF tem uma súmula. O que é um nepotismo? O nepotismo é quando você nomeia para cargos públicos seus parentes. Por quê? A ideia de um cargo público é a ideia de que você ocupa um cargo público em razão do mérito. E no Brasil, a principal forma escolhida para ocupação de cargos públicos em razão do mérito é o concurso público. Só que existe uma série de cargos em comissões que eu acho importantíssimos, esses cargos em comissões, só que no Brasil há um abuso desses cargos em comissões, né? Você bota a sogra, bota o sogro, bota o sobrinho, bota o cunhado nesses cargos em comissões e ótimo, se a sogra, o sogro, o cunhado e o sobrinho tiverem mérito, ótimo, mas nem sempre é isso que acontece, né? Então o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante, que é a súmula número 13, que fala sobre o nepotismo, que proíbe o nepotismo em toda a administração pública. O próprio governo, ele tem um decreto lá de 2010, o executivo, né, que é o decreto 7.203, que veda o nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. E veja, se a gente analisar ainda que não pormenorizadamente esse decreto, a gente vai ver o seguinte: o artigo 2º vai dizer assim: para os fins desse decreto, considera-se órgão, porque o nepotismo é em órgão, a linha C, isso é o inciso 1, órgão, a linha C, os ministérios, né? Então, considera-se que isso é fazer nepotismo em órgão. O ministério é um órgão. E os embaixadores são funcionários de um ministério específico, que é o Ministério das Relações Exteriores, né? E o decreto também considera a família, o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, né? Parente em linha reta, filho é um parente em linha reta, né? Se você desce na escala, assim como um pai é um ascendente em linha reta, o filho é um descendente em linha reta, então teria uma proibição. Então, o decreto e o parágrafo 2º do artigo 3º vai dizer o seguinte, inclusive: as vedações desse artigo, ou seja, do nepotismo, estendem-se aos familiares do presidente e do vice-presidente da República, e nessa hipótese abrangem todo o Poder Executivo Federal. As embaixadas fazem parte do Ministério das Relações Exteriores, então fazem parte do Poder Executivo Federal.
Então, para mim, não há muita dúvida de que esse ato pode configurar um ato de nepotismo. E aí, gera um outro problema. Imagine que o Bolsonaro, como ele fez, indica o nome do Eduardo Bolsonaro. E aí, imagine a seguinte situação. O Bolsonaro, ele indica o Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. E aí, esse nome, ele recebe o agrimã lá dos Estados Unidos, em Washington. Esse nome, ele é aprovado pelo Senado Federal. E aí, em razão da aplicação da súmula 13 do STF, imagine que o STF derruba esse nome. Coisa que eu acho improvável. Mas imagina o constrangimento internacional de um embaixador da principal embaixada do Brasil ter o seu nome derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Que se aplicar o entendimento comezinho do que é um ato de nepotismo, não há dúvida de que é um ato de nepotismo. Você pode, em razão do da livre nomeação e exoneração, você pode nomear o ministro que quiser, inclusive seu irmão, seu parente. Aí o STF não poderia como eu posso dizer, não poderia interferir nisso. Mas quando você nomeia um funcionário de um ministério, já são outros 500, e aí incide, nesse segundo escalão, incide para mim essa súmula do nepotismo. Então, eu vou repetir aqui o que eu vi, uma entrevista de um professor de Relações Internacionais, que assim como eu costumo ser bastante ponderado nas minhas avaliações, né? Mas eu vou repetir o que esse professor disse. Eu não vejo, olhando em todos os lados, eu não vejo coisa boa em nomear Eduardo Bolsonaro como embaixador. Não há, de nenhum lado que você olhe, um bom motivo para nomear como embaixador uma pessoa jovem e uma pessoa que não tem nenhum serviço relevante ao interesse nacional e uma pessoa que não conhece nada de política externa. Então, para mim, essa é mais um dos atos desastrosos desse governo, o governo Bolsonaro. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast semanal sobre como se nomeia um embaixador e as impropriedades, a irrazoabilidade da nomeação do filho do presidente como embaixador da principal missão diplomática do Brasil no exterior. Até um próximo podcast. Lembrem-se que vocês podem ver mais conteúdos em www.apoia.se/ointernacionalista. Tchau!